acho que é importante a gente ressaltar isso, né? Das metas possíveis. Porque, como em qualquer lugar, como quando a gente tem no trabalho metas que são impossíveis de ser alcançadas, muitas vezes você desiste, você nem tenta, nem começa, porque você fala, não vou dar conta disso. Então, acho que esse passo a passo, começar com pequenas atitudes, também gera um grande impacto. E uma pessoa é diferente da outra, né? Tem gente que precisa ver o todo para se sentir motivado. Sim. Tem gente que, se não for tijolinho por tijolinho, não consegue fazer, né? Precisa ver tudo em pequenos pedaços. Tem gente que precisa ver o todo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas vamos falar também sobre o oposto disso. Então tem o oposto do TOC, né? Que são as pessoas muito organizadas que são confundidas com o transtorno obsessivo compulsivo. E o bagunceiro que é confundido, ou às vezes a bagunça é fruto do déficit de atenção. Só a palavra déficit já é difícil. Já requer concentração para falar déficit. O déficit de atenção, ele é um gerador de desordem. É verdade. Não é? A gente percebe que pessoas que têm, eu por exemplo, tenho muito déficit de atenção. Isso é muito responsável pela minha bagunça. Uma pessoa com déficit de atenção tem uma dificuldade muito grande de completar tarefas. E aí, às vezes, é chamado de bagunceiro. E é bagunceiro. Né? E às vezes não é só. E é bagunceiro, só que precisa de tratamento. Nem sempre tratamento de medicamento, não, mas de exercício de concentração, meditação, yoga, respiração. Isso faz com que as pessoas com déficit de atenção consigam praticar o mindfulness, consigam estar presente no momento presente, que é a maior dificuldade de quem tem déficit, né? Então precisa ser visto. Se a criança é bagunceira mesmo, é só por falta de educação, por falta de norte, por falta de limite, ou se a criança tem déficit de atenção e precisa de uma atenção especial para aquele sintoma, né? Eu acho que é importante, porque tem muitas crianças que têm esse problema. Vejam como é amplo, né? A gente está aqui falando de coisas que são tão grandiosas e tão importantes. E às vezes as pessoas acham que a organização é simplesmente aprender a dobrar um lençol de elástico, aprender a guardar as toalhas dobradas do mesmo tamanho, as camisas por ordem de cor, e é tão mais importante e mexe num lugar tão interno de cada um, né? Sim. Tem uma coisa que a gente já falou aqui, mas que eu acho importante a gente voltar, é com relação à comunicação. Isso principalmente acontece numa residência em que tem pessoas organizadas e desorganizadas, dinâmicas e entendimentos diferentes sobre a organização. E eu acho que a forma da gente se comunicar, né, principalmente utilizando aquela ideia da comunicação não violenta, que é quando você valoriza os ganhos, em vez de só valorizar os erros e as perdas, né, quando a gente valoriza as conquistas. Um bom exemplo disso é, por exemplo, uma criança que rotineiramente esquece a lancheira na escola. Então, a gente só bate em cima do esquecimento. De novo, você esqueceu de novo, mas você de novo esqueceu, e de novo. Enquanto se você pensa num período de tempo de 1 mês ou de 2 meses, 1 mês, vamos tomar 22 dias de aula, se ela esqueceu 2 ou 3 vezes, ela acertou muito mais do que errou. Sim. Mas a gente só martela no erro. O mesmo acontece numa casa com pessoas com dinâmicas de organização diferentes. A gente sempre vai martelar no erro, na roupa que ficou fora do cesto, ou na cama que não foi feita, ou enfim, alguma determinada rotina que a gente estabelece como uma rotina de organização na casa. E aí, através dessa comunicação, de preferência de uma forma não violenta, como que é importante a gente conseguir dizer para o outro aonde que aquele hábito da pessoa, nem dá para dizer um mau hábito, porque é apenas um hábito diferente do nosso, mas aonde que aquele hábito da pessoa nos bate mal, nos faz mal. E às vezes a pessoa, né, com quem a gente divide a vida ou a casa, pode talvez tentar fazer um certo esforço para mudar aquele hábito, se não por ela mesma, talvez
pelo tanto que ela incomoda o outro. Como que essa forma de comunicar pode reduzir muito os conflitos nas relações, né? E a Estela falou de uma coisa interessante, dessa comunicação não violenta. Às vezes o grande problema é que a gente reclama de tudo de uma vez, a gente reclama genericamente, né? Então, assim, você é muito desorganizado, bagunceiro, não. Eu acho que tem um determinado momento que você tem que chegar e chamar assim, eu sei que tem muitas coisas que eu faço que te incomodam. E eu sei que tem muitas coisas, eu com certeza, muitas coisas que você faz também me incomodam. Vamos negociar uma por vez. Metas por vez. Então, assim, o que mais me incomoda nesse momento, digamos, né, é dormir e saber que vai ficar louça na pia. Então, eu me predisponho a lavar a louça 3 vezes por semana. Eu só peço que você lave 2. Dos 5 dias, né, que a gente janta e almoça em casa, eu peço que 2 vezes seja você, para me deixar feliz. E eu me responsabilizo por 3, tá bom? E você? O que eu posso fazer também que te incomoda, que eu não vou fazer mais? Gente, escolhe uma de 10 aí que eu te incomodo. Como tudo na vida, né? Comunicação, eu costumo dizer que o óbvio precisa ser dito. Sim. Porque às vezes é óbvio pra gente, mas não é pro outro. Acho que é o segredo, não só em termos de organização, né? Mas pra tudo, pra todas as relações. Cuidado, né? Quando você fica assim, eu fico chateado quando você faz isso. Aí eu também fico só ameaçando. Você fica chateada com tudo que eu faço. O segredo é você trazer o problema e a solução, né? E também ressaltar quando tem a coisa boa, né? Como você falou da criança que esquece. É isso. Parabenizar as conquistas. E a gente, assim, a convivência é negociação permanente, né? A gente não ganha todas as... Eu acho que o importante é a gente não impor a nossa forma, porque na convivência a gente vai ter sempre que abrir mão de alguma coisa. Então, assim, é uma negociação permanente, né? Entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre patrões e funcionários. Isso. Existe sempre uma negociação. Ninguém é bom em tudo, ninguém é mal em tudo, então é a gente reconhecer as boas coisas e minimizar as negativas. Então, eu acho que a comunicação clara é uma boa ferramenta de... Sim. E aproveitando esse gancho da comunicação, não só a comunicação, enfim, nas relações, nas famílias, mas também olhando por um outro lado do profissional de organização, da importância, como você falou, né? O papel de um profissional da organização é olhar para aquele ambiente, olhar para aquela situação e entender. Mas se esse profissional também não tiver essa disponibilidade, essa empatia, eu acho que esse cuidado com o entendimento e com a comunicação com o seu cliente, ele não vai conseguir deixar aquela casa, organizar, chegar no entendimento de qual é a melhor maneira para organizar aquela casa. Então eu acho que além das relações de quem mora, mas quem vai lá profissionalmente organizar, essa comunicação e esse olhar de entendimento é muito importante para ter um bom resultado. Por isso a gente fala tanto da empatia, que a empatia é uma das características principais para um bom profissional de organização. A gente vai falar melhor sobre essas outras características, mas começando pela empatia, a gente está entrando muito bem nesse assunto. No nosso bate-papo de hoje, a gente passou por muitos assuntos. Falamos sobre organização versus arrumação, falamos sobre dinâmicas diferentes de organização dentro de uma mesma casa, quando um é organizado e o outro nem tanto. Falamos sobre empatia entre os profissionais de organização e entre os membros de uma mesma família. Falamos de metas possíveis. Falamos de... O que mais, meninas? Nossa, falamos de toque versus atenção. Falamos de toque versus déficit de atenção. Você se identifica com algum desses assuntos? Então vale a pena assistir todo esse bate-papo. A gente elabora esses assuntos com mais profundidade e troca muita ideia, muita experiência sobre isso.